Olá, sejam bem-vindos ao ADM 2020. Eu sou o João Pedro Lima, da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e eu vou apresentar para vocês o artigo Modelo Canvas para ações de trade marketing no ponto de venda varejista. Artigo escrito em coautoria com o professor da casa, Marcelo Cerqueira Ramos. Bom, nesse primeiro momento eu vou fazer uma ambientação com vocês, introduzir os temas, os objetivos do artigo, qual foi a metodologia empregada e qual foi a revisão bibliográfica que embasou o trabalho. Depois eu vou apresentar o nosso Canvas, o Trade Marketing Action Canvas, que foi o resultado da nossa produção acadêmica, tá? E por fim, as considerações finais e as referências bibliográficas do trabalho. Bom, gente, Trade Marketing é uma área de estudo recente, tá? Ela surge ali na década de 90, com os primeiros departamentos de Trade Marketing nas indústrias. E o que acontece nessa época? Ocorre um aumento da competitividade entre as marcas, porque tem muita oferta, muita marca surgindo, e os espaços cada vez menores nos varejistas que eram tratados apenas como um canal de distribuição. Então, os varejistas entenderam que eles tinham poder para definir o que vendia e o que não vendia, e começaram a traçar estrategicamente o que era exposto e o que não era exposto. Então, surgiu um conflito entre as indústrias e os varejistas. Para trazer sinergia às estratégias, você tem que ter novas estratégias para adequar esses objetivos que às vezes são divergentes. Então surge a área de trade marketing. Então, já que tem pouca literatura sobre o tema, por ser um tema muito recente, nós vimos a necessidade de continuar difundindo o que já foi publicado e trazer a nossa contribuição inédita, que foi a criação de uma ferramenta visual, o modelo Canvas, para aplicar em ações de trade marketing. Para isso, a gente fez uma pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, utilizando as palavras-chave que estão aqui na tela. E para a elaboração do nosso modelo Canvas, nós utilizamos os conceitos presentes no Design Thinking. Então, para começar, como eu já expliquei, a área de trade marketing surge não só para trazer sinergia entre a indústria e o varejista, mas também para dar um suporte às próprias áreas de marketing e de vendas da indústria, e aí alcançar esses objetivos, tá? Antes, o P de praça do composto de marketing original era visto como uma variável controlável, e no trade marketing isso já não se faz tão presente. E aí, falando em composto de marketing, Davis, em 93, traz um conceito de trade marketing mix, né, expandido e feito próprio para a área de trade. Qual o preço que eu trabalho nesse ponto de venda? Está adequado com a minha estratégia? Qual é o sortimento? Quais são os produtos que eu estou trabalhando nesse canal de vendas? Está adequado ou não está adequado? Tá? Quais são as estratégias de promoção como que eu me comunico nesse ponto de venda? Porque não é só mais um canal de distribuição, mas também um canal de comunicação das marcas, tá? O P de praça virou ponto de venda. A força de vendas é uma variável que nós temos que entender, que ela vai atuar para ter um aumento de vendas da indústria para o varejo, que é o sell-in, mas também vai ter que atuar de alguma forma para que ocorra o sell-out, que é do varejo para o consumidor final, para o shopper e o consumidor final, na verdade. E o nível de atendimento, que é para entender se as metas, as expectativas estão sendo cumpridas e alcançadas. E aí, para você se destacar no ponto de venda, nós vimos a necessidade de trazer alguns conceitos de merchandising, já que, como eu trouxe novamente a informação, 70% das decisões são feitas no ponto de venda, tá? Não são compras planejadas. Então, para você conquistar o shopper no ponto de venda, você precisa trabalhar elementos que nós recolhemos na revisão da literatura de visual merchandising, como cores, aromas, iluminação, exposições diferenciadas que podem ser uma ponta de gôndola, pode ser uma arrumação diferente na gôndola, pode ser um material como testeira, wobbler, pode ser uma ilha, pode ser um varal, trabalhar disposições diferenciadas fora do local original da categoria, tá? E entender que nem sempre
uma estratégia de visual merchandising vai funcionar num outro canal, tem as suas limitações físicas. Também falando um pouco das questões das limitações físicas, o papel, o gerenciamento por categorias, ele mostra que determinadas categorias que são tratadas como unidades estratégicas de negócio vão ter um papel diferente dependendo da estratégia do varejista, tá? Então a indústria ela precisa entender que determinada categoria vai ter um papel diferente em cada canal. Por exemplo, cuidados pessoais. Se você tem uma categoria de cuidados pessoais numa farmácia, poxa, é uma categoria de destino, porque a farmácia é reconhecida por ter tal categoria. Agora, se você está numa loja de departamento generalista, cuidados pessoais pode ser apenas conveniência, pode ser rotina, entende? Ou uma categoria de Páscoa, ela é extremamente sazonal. Ela não tem uma exposição e um trabalho o ano inteiro, só apenas no período da Páscoa. Então, você entender como que as categorias se comportam em determinados canais, determinados clientes, é extremamente necessário para você alcançar aqueles objetivos que nós colocamos lá na frente. E também o conceito de design thinking. O design thinking é uma ciência também muito nova, tá? Vulgarmente conhecida como pensar como um designer, mas ela surge para que surjam propostas de negócio e soluções para problemas totalmente inovadoras, tá? Então, esse é um dos princípios. Você entender a demanda, você entender o mercado, o que está acontecendo no mercado, como é que está esse comportamento dos consumidores, se, tem uma tendência social acontecendo, não tem, alguma coisa está mudando, o comportamento está mudando ou não. Então você traça isso, traça esse cenário macroeconômico, depois você traça o que está acontecendo naquele ambiente, naquela empresa, e aí você traduz. Eu acho que a oportunidade está aqui ou o problema está aqui. E aí, em cima desse desafio definido, a gente começa a trabalhar o design thinking. Design thinking, ele vai trabalhar um pensamento visual, então ele vai explorar diversas formas, como blocos, cores, post-its, canetas. E isso tem que ser simples, que esse é um dos princípios do design thinking. Ele ser rápido, ele ser dinâmico. Tem que existir a cooperação, então ele é um trabalho feito a 4, 5 mãos, não importa o seu cargo, não importa se você é da empresa ou se você é o cliente. Quanto mais pessoas, quanto mais plural for o grupo, mais contribuições diferentes, de bagagem diferente, vão trazer soluções inovadoras. Tá? E é um modelo que está sempre em constante adaptação. Então, eu coloquei aqui abaixo. É propor, é discutir, debater, testar, adaptar, implementar. Não deu certo? Volta, faz de novo. Porque não testar um trabalho, não testar uma estratégia pode custar muito caro. E o design thinking ele surge para que, além de você trazer soluções inovadoras e que podem dar certo, é você conseguir escalar isso e apresentar de uma forma barata. E aí, se der certo, você escala em grande massa para uma rede inteira de supermercados, por exemplo. Mas afinal, o que é essa ação no ponto de venda? Tá? É, você precisa agir, você precisa traduzir todas essas ferramentas, combinar todas essas ferramentas e atuar estrategicamente no canal para trazer solução. E aí, para isso, nós criamos o Trade Marketing Action Canvas, tá? E ele é dividido em 3 etapas, tá? Na primeira etapa, nós temos esses 5 blocos: papel da categoria, sortimento, preço, exposição e concorrência. Sortimento é qual sortimento que eu estou trabalhando ali. Vamos supor que eu esteja trabalhando um sortimento de biscoito, um varejo generalista. O papel da categoria é conveniência, tá? E a exposição do meu biscoito, tá? Aqui em exposição, ele é feita perto do checkout. É um ponto único com vários outros concorrentes, e aí eu pontuo aqui a concorrência, quais são os biscoitos concorrentes, tá? E qual é o meu preço, qual é o preço da concorrência. Aqui eu traço um primeiro diagnóstico.
Quais são os meus produtos, quais são os meus biscoitos expostos naquele varejo, como eu sou exposto, qual é o meu preço frente à concorrência e quais são os meus principais concorrentes dentro desse papel de categoria que eu já reconheci que é conveniência, que não é uma categoria de destino, tá? Num segundo momento, já que eu fiz esse diagnóstico, eu traço um plano de ação. Qual é o plano de ação? Eu quero propor uma exposição diferenciada no varejo. Então, eu explico o objetivo, que é para gerar um sell-out, que obviamente vai gerar um sell-in, porque eu vou precisar de estoque. Já que eu estou gerando aumento de vendas, eu estou propondo aumento de vendas, eu vou ter um aumento na demanda, né? Então, esses 3 primeiros quadros aqui eu já consegui preencher. Para isso, eu também preciso definir qual é o tempo que eu vou ter dessa ação. Quanto tempo eu vou ter de ação de exposição diferenciada, tá? E quais são os recursos que eu vou precisar. Quanto me custa, quanto custa para a indústria, na verdade, perdão, quanto que o varejo cobra pelo ponto extra, se a indústria vai chegar junto, vai produzir os materiais ou se o varejo vai ter que fazer, tá? Então, tudo isso tem que ser pautado. E por fim, você traça um pós-ação. Como é que isso vai ser feito? Eu quero propor, na verdade, que os biscoitos sejam expostos perto de produtos de cozinha para fazer doce. Então, eu paro de enxergar o meu biscoito só como material final para consumir e eu vejo ele como ingrediente. Então, eu tenho tanto a minha exposição original, tá? Que é perto do checkout, e agora eu tenho pontos extras para mostrar que aquilo é um produto ingrediente. Então, para estimular a compra também por impulso, fazendo um cross-merchandising. Eu mantenho o meu preço, eu mantive o meu sortimento trabalhado, eu mantive o papel da categoria, não entrei em conflito, eu melhorei a minha exposição frente à concorrência. Então, essa ferramenta, ela serve para você traçar um diagnóstico, para você propor uma ação e para você mostrar, você ilustrar como é que vai ser essa ação antes de você implementar. E você pode discutir com todo mundo do grupo. Você discute, a indústria discute com o varejista com a indústria, para chegar no melhor resultado. Esse foi apenas um exemplo de aplicação. Bom, vimos então que isso é um modelo aplicável, tá? Eu falei de um varejo generalista, eu falando sobre a categoria de bombonière, por exemplo, mas isso pode ser aplicado a N categorias e N produtos, certo? N categorias e N produtos, que podem ser aplicados em diversos estudos de caso e que vão ser aplicados para gerar valor a todos os stakeholders. Então, supermercados, varejos de calçados, varejos de eletro, varejos generalistas podem aplicar este material. E esta foi a proposta, a contribuição para a academia. Aqui eu já estou mostrando as referências bibliográficas. Já deixo aqui o meu agradecimento se você chegou até o final do vídeo, tá ok? Podem entrar em contato, tanto comigo quanto com o professor Marcelo. Muito obrigado e até a próxima.